Para a maioria, o incesto é visto como uma intimidade sexual entre qualquer pessoa que seja parente de sangue, como um pai e filho, irmãos ou primos. Podemos estender isso para qualquer pessoa com posição de responsabilidade na família, como padrastos, irmãos adotivos ou tios e tias que se casaram na família. No entanto, foi durante a Idade Média que a Igreja Católica Romana se tornou obcecada pelo assunto, a ponto de até causar discussões entre reis e papas. Bem-vindo à loucura medieval. Incesto. Muitas formas de contato sexual consideradas normais hoje eram vistas como desviantes na Idade Média. O contato sexual era para o propósito de procriação, precisava ser entre marido e mulher e geralmente envolvia apenas a posição missionária. Qualquer outra coisa era apenas sodomia e a Igreja se tornou tão obcecada com incesto quanto era com sodomia. O incesto foi citado pela primeira vez nos cânones do Conselho de Orleans, em 511, 6 anos depois. O Conselho Burgúndio proibiu o casamento com a viúva de um irmão, a irmã de uma esposa falecida, uma sogra, prima, filho de um primo, a viúva de um tio ou uma enteada. Em 516, Vincomilos, bispo de Grenoble, foi denunciado ao superior por se casar com a irmã de sua esposa falecida anos antes. Como esperado, após 30 anos com sua esposa, Vincomilos recusou-se a se divorciar. Porém, o casamento foi considerado incestuoso e teve que terminar. O caso foi um possível gatilho para o interesse da Igreja no incesto que se seguiu. Foi Agostinho que chegou de Roma em 597 que recebeu a tarefa de cristianizar os pagãos anglo-saxões. O hábito dos anglo-saxões de se casarem com parentes próximos incomodava Agostinho, que pediu ajuda ao Papa Gregório, o Grande, para lidar com a questão. Agostinho, que se tornou o primeiro arcebispo de Canterbury, queria saber o limite de parentesco permitido para um cristão se casar. Gregório decidiu que não era aceitável que pessoas se casassem se fossem parentes dentro da terceira ou quarta gerações, uma decisão que ele tomou com base em citação, experiência e escritura. Embora ele tenha dito que os ingleses tinham tantas dessas uniões entre famílias, provavelmente seria melhor apenas adverti-los para não fazer isso no futuro, porque era mal, mas não puni-los por, citação, pecados que cometeram por ignorância antes de terem se convertido ao cristianismo. A Igreja Católica medieval era extremamente poderosa e influente. Toda a sociedade europeia na Idade Média. Segundo Santo Agostinho, o casamento era um conceito espiritual que transformava uma pessoa, unindo duas almas em uma só carne, então a religião provavelmente influenciou na obsessão pelo incesto. A Igreja pode ter usado esse método para afirmar sua autoridade sobre as pessoas e também para ganhar mais riqueza. Afinal, as pessoas deixavam mais facilmente seu dinheiro e posses para essa igreja quando não tinham herdeiros. No século IX, a igreja na Europa cresceu exponencialmente e agora influenciava o assunto do casamento. Os primeiros bispos francos se concentraram na consanguinidade, o parentesco de sangue, tornando-se mais restritivos e intensificando as leis de incesto em toda a Europa. Isso significava que os graus proibidos de separação nos relacionamentos aumentaram de 4 para 7. Isso significava que não havia casamentos entre parentes por afinidade, membros de uma família de criação ou primos de segundo grau. Em 721, o Papa Gregório II proibiu o casamento entre aqueles vistos como tendo parentescos espirituais, como padrinhos. Somente no século XII, a Igreja chegou a uma visão clara sobre o que constituía um casamento, o que um casal precisava dizer para se casar e se o casamento deveria ser consumado para torná-lo legal. Graus talvez tornasse as coisas um pouco mais fáceis de entender se fizéssemos um rápido resumo dos graus de consanguinidade e o que eles significavam para os medievais. Claro, do primeiro grau de consanguinidade, que é o mais próximo, sendo um pai e um filho. Parentescos de segundo grau são entre irmãos e de terceiro são tio e sobrinha, tia e sobrinho, sendo o quarto grau entre primos de primeiro grau, o quinto inclui bisnetos e bisnetas, tias e tios, o sexto entre primos de segundo grau e o sétimo entre primos de segundo grau com 1 grau de separação. Agora que isso foi esclarecido, você não tem mais desculpas. Os graus de separação foram calculados contando-se as gerações até um ancestral comum.
Com um casamento entre pessoas mais próximas que um sétimo primo agora proibido, era uma luta para a nobreza encontrar alguém de seu status para se casar. Participar de um casamento sorrateiro às escondidas da igreja resultaria em sua anulação. Encontrar um cônjuge adequado entre milhares com genes compartilhados tornou-se cada vez mais difícil. Ao longo dos anos, muitos casais receberam uma conveniente dispensa da igreja, desde que pagassem o preço correto. Com as isenções mais frequentes, o Papa Inocêncio III reduziu os graus de separação de 7 para 4 em 1215, pois encontrar parentes distantes para casar era muitas vezes difícil e às vezes impossível. Mas isso ainda proibia o casamento com qualquer pessoa com o mesmo bisavô, incluindo mais do que apenas primos de primeiro grau. Uma declaração de amor. Houve um aumento notável no envolvimento da Igreja nas práticas matrimoniais no século XI em toda a cristandade. Desde 948, as pessoas eram incentivadas a construir árvores genealógicas para evitar uniões incestuosas. Com exceção das famílias aristocráticas, a maioria dos medievais desconhecia seus parentes distantes e muitos que se casavam não sabiam que eram parentes em algum ponto da história familiar. No século XIII, as alianças de casamento passaram a ser anunciadas publicamente, declarando a intenção de duas pessoas de se unirem. Isso permitia que outros se opusessem à união, caso acreditassem haver algum impedimento que deveria impedir o casamento. Os padres também eram incentivados a realizar suas próprias investigações sobre o parentesco de qualquer casal de noivos. Papado versus monarquia. Em 900 e 990, Rui Capet, governante do trono franco, arranjou um casamento entre seu filho Robert II da França, de 15 anos, e Rosala Susana, filha do rei Berenga da Itália. Mas a união não foi um sucesso, provavelmente porque Rosala era muito mais velha, tendo 38 anos na época. Eles se separaram após um ano, e em 996, Robert casou-se com sua prima de primeiro grau, Berta, viúva de Odo I de Blois e filha do rei da Borgonha. Mas o Papa Gregório V declarou o casamento inválido e o condenou, porque ela era prima de primeiro grau de Robert. Robert, um homem muito temente a Deus, ficou extremamente perturbado com a situação e se separou de Berta. O Papa deu a ele uma penitência de 7 anos por seu pecado. Em 1004, Robert se casou pela terceira vez com Constance de Arles, mas ainda ansiava por Berta porque tentou anular este terceiro casamento e se casar novamente com Berta. Nessa época, o Papa era Sergius IV e, como Gregory, ele também recusou a validade dos núpcias. Um assunto de família. Eleanor de Aquitânia foi casada com Louis VII da França em 1137 aos 15 anos de idade. Ela era uma das mulheres mais poderosas e ricas da Europa Ocidental. Por volta de 1150, o casal se distanciou. O relacionamento excessivamente afetuoso de Eleanor com seu tio Raymond, governante de Antioquia, coincidia com a crise e piorava a situação. O Papa Eugênio III anulou o casamento de Luís e Eleanor com base na consanguinidade, já que ambos descendiam de Richard II de Borgonha e Constance de Arles, sendo primos de quarto grau. Apenas 8 semanas depois, Eleanor se casou com seu primo de quarto grau, Henry Plantagenet, o futuro rei da Inglaterra. Henry também era descendente de Richard II e Constance. Além disso, Eleanor e Henry eram meio primos de terceiro grau por causa de Ermengarde de Anjou, outro ancestral comum. Então, Eleanor era ainda mais intimamente relacionada ao seu segundo marido do que era ao seu primeiro. Para não ficar atrás, o rei Luís VII, primeiro marido de Eleanor, também se casou com alguém com um parentesco ainda mais próximo após o divórcio deles. Constance de Castela, sua prima de segundo grau, casou-se com ele em 1154. Não é o que você sabe, é quem você conhece. Até o casamento de Guilherme, o conquistador com Matilda da Flandres, foi manchado por incesto. Dizia-se que Guilherme, ainda duque da Normandia, e sua esposa eram parentes de terceiro grau em 1051, quando se casaram. O Papa Leão IX, querendo mostrar sua autoridade, proibiu a união, mas eles a realizaram mesmo assim e foram colocados sob proibição eclesiástica. Contudo, em 1059, o Papa Nicolau II concedeu uma dispensa ao casal e legitimou o casamento, desde que prometessem construir e financiar integralmente um novo mosteiro. Uma abadia e um convento foram construídos em Saint-Étienne e Saint-Trinette,
e foram consagrados em 1066, pouco antes de William partir pelo canal em sua conquista bem-sucedida pelo trono inglês. Alguns governantes levantaram o impedimento do incesto para se livrar de um cônjuge indesejado. O rei Henrique VIII da Inglaterra tentou usar o fato de ter se casado com a viúva de seu irmão como motivo para se divorciar de Catarina de Aragão. Por acaso, Henrique era parente de todas as suas 6 esposas em algum grau, mas os Tudors estão um pouco fora da nossa linha do tempo. No final do século XI, após 20 anos de casamento, o rei Filipe I da França alegou incesto entre ele e sua esposa Berta da Holanda na tentativa de divórcio. Filipe queria se casar com a condessa Bertrade de Anjou, mas o papado e o alto clero francês acusaram Filipe não apenas de adultério, porque o marido de Bertrade, o conde Falk, ainda estava vivo, mas também de incesto. Afinal, ele era parente do conde. O rei ameaçou aprisionar os clérigos franceses. Philip e Bertrade se casaram mesmo assim, e o Papa Urbano excomungou o rei. Depois de uma batalha de 12 anos com várias separações e reconciliações, o rei francês finalmente cedeu à Igreja e concordou em terminar o relacionamento entre o casal. Outros casos de consanguinidade que ocorreram durante a Idade Média incluíram Alfonso IX de Lyon, que se casou com Berenguela de Castela em 1197. No ano seguinte, o Papa Inocêncio III os excomungou, apesar do casamento ter sido arranjado para garantir a paz entre Alfonso e o pai de Berenguela. O casal tentou desesperadamente obter uma dispensa, mas o Papa recusou sob ameaça de excomunhão. Apesar de terem 5 filhos juntos, a união foi anulada e terminou em 1204, mas conseguiram estabelecer a legitimidade de seus filhos. Richard III da Inglaterra casou-se com sua prima de primeiro grau, Anne Neville, cuja avó era tia de Richard. A famosa Sabela, de Castela e Fernando, de Aragão, eram primos de segundo grau, pois ambos descendiam de João, de Castela. Por fim, somente um dos vários casamentos interrelacionados da dinastia Habsburgo envolve Filipe II da Espanha, no século XVI. Ele teve 4 esposas. A primeira, Maria Manuela, era sua prima de primeiro grau dupla. A segunda, Maria I da na Inglaterra, era sua prima de primeiro grau, uma vez removida. Sua terceira esposa, Elizabeth de Valois, era parente distante, mas a quarta, Ana da Áustria, era sua prima de primeiro grau e sobrinha. Foram os anos de cruzamento incestuoso dos Habsburgos que causaram deformidades nos membros da família e provavelmente foram responsáveis pelo seu desaparecimento. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se está gostando dos vídeos. Até a próxima semana. Tenha uma ótima semana. Saúde!